Ah, professora, mas deixa eu te falar, só na sua escola que o professor de AE trabalha junto com o professor da classe comum, porque eles ficam assim, ó, separados. Não, na minha escola também não tem isso. A gente também não tem todos os profissionais do AE de bem com os profissionais da classe comum. Mas quando o profissional do AE e o profissional da classe comum entende que o objetivo é desenvolver o aluno, aí acabou, aí a parceria fecha. Porque o professor da classe comum entende a dificuldade. E o professor do AE consegue coisas lá na sala do AE que o professor não consegue na classe. Não adianta, tem coisa que a gente não consegue com os meninos em grupo. Eles têm vergonha de comunicar, eles têm medo de falar errado e o colega ri deles. Então, quando a gente fala de quem sabe mais ou quem sabe menos, cada professor está no seu lugar. E o professor do AE, quando está junto com o professor da classe comum, aí o aluno ganha muito, porque um vai contribuindo e um vai compartilhando com o outro as dificuldades e o que o professor pode fazer para ajudar. Então, assim, o professor do AE precisa de organizar o meu material, adequar o meu material para eu trabalhar na classe com esse aluno. Sim, é uma das funções ajudar o professor a organizar o material para ter o material na classe. Mas será que isso é só função do meu professor do AE mesmo? Será que não tem um jeito da hora que eu estou lá na minha aula, eu melhorar o meu material para atender até o aluno? Porque eu não preciso fazer um material para o aluno específico. Eu posso fazer um material que atenda os dois públicos, o público dos alunos típicos e dos atípicos. Então, quando a gente fala aí o que é que nós estamos plantando na nossa sala de aula, o que eu estou levando para esses alunos? Eu estou levando igualdade ou equidade? Porque nessa imagem aí, quando vocês observam, eu tenho as mesmas pessoas, o mesmo cenário, mas colocações diferentes. Então, na minha classe, eu tenho muitos alunos diferentes. E eu preciso aprender a tratar cada um deles diferente, porque nós não somos iguais. Então, as mães que estão aqui com a gente hoje, os filhos não são iguais. Então, a gente fala com um de forma mais ríspida e com o outro a gente tem que falar de forma mais branda, porque a forma dele entender não é a mesma do outro filho. Do mesmo jeito é na escola. Então, eu tenho os alunos que precisam que o professor seja ali mais firme com ele, e eu tenho os alunos que precisam de mais amor e carinho, porque ser duro com ele não vai ajudar ele. Então a gente precisa olhar para esse aluno e entender o que é que esse aluno precisa. Ele precisa da minha firmeza ou do meu amor? O que é que eu tenho para oferecer para esse aluno para que ele consiga desenvolver? Como é que eu vou atingir esse aluno? Porque tem aluno que entende melhor por conta da audição. Ele é auditivo, ele aprende melhor escutando o professor ou escutando o colega que está do lado falar com ele. Tem aluno que precisa de ler, tem aluno que precisa escrever. Então, cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, quando a gente vai elaborar as nossas atividades, eu tenho atividade de marcar, de completar, eu tenho atividade de responder, resposta aberta, eu tenho atividade de ligar, porque o aluno que faz aquela única prova, se eu colocar para ele só pergunta aberta, e ele não tiver essa habilidade desenvolvida, ele não vai tirar uma nota boa. Mas se eu sei que ele não vai tirar uma nota boa, porque ele não consegue escrever, e eu coloco as mesmas perguntas, só que com opções dele me responder, ele vai tirar uma nota boa. Porque às vezes não é o aluno que não sabe, às vezes é o material que está na mão dele que não é adequado para ele. Então a gente precisa olhar para o aluno para entender o que é que ele precisa. Então, não é fácil, professora, de jeito nenhum. Não é fácil.
Não é, mas nós precisamos de trabalhar com isso, porque a gente pega uma classe e aí ou a gente exclui, ou a gente segrega, sabe aquele grupinho? Chega profissional de apoio, pega os meninos e coloca lá no cantinho, ela coloca na frente ou ela coloca atrás. E aí ela fala assim: deixa os meninos juntos, é mais fácil para mim. Aí os meninos não criam vínculo com os outros amigos, porque eles estão só ali, aquele grupinho deles. Eles nem têm oportunidade de conversar com o outro, porque a professora de apoio fica ali do lado o tempo inteiro. Eles nem têm oportunidade de conversar com outro aluno. Para sair da sala, levanta e sai da sala junto com a professora de apoio. Então, ele fica ali, excluído, segregado dentro da própria classe. Mas aí também tem os meninos que estão ali dentro do processo. Então, o aluno precisa de apoio? Precisa. Tem uma profissional de apoio dentro da sala? Tem. Ela vai atuar só com os meninos que precisam, os meninos com laudo, as crianças com deficiência? Ela tá ali para contribuir com você por vários momentos. Eu pedi para que a profissional de apoio que estava na minha sala, passa no quadro para mim esses exercícios aqui, por favor. Enquanto isso, eu vou trabalhar com esse aluno, porque não tinha como eu fazer atividade para ele se eu não entendesse ele. Então, se eu não visse ele na hora de fazer aquela atividade que eu tinha preparado para ele está fazendo atividade, ele não conseguiu, aí eu ia tentar de outra forma, não deu certo. Então, na minha casa, quando eu estivesse planejando a aula para ele, eu já não ia fazer daquele jeito mais, porque na hora de aplicar eu tinha entendido que não tinha dado certo. Agora, quando é o profissional de apoio que está fazendo, executando atividade com o aluno, eu não consigo entender o porquê que ele não fez a tarefa. Por que ele não deu conta? Como é que ela aplicou? Porque na minha cabeça eu tinha pensado em aplicar de um jeito e ela foi e aplicou de outro. Então eu tinha isso, eu tinha essa demanda, eu gostava de trocar com elas, pedir ajuda para fazer uma coisa, fica de olho nesses meninos aqui enquanto eu faço com esse. Então eu estava sempre do lado dos alunos para entender o que que eles precisavam. Então a gente precisa de ficar muito atento na nossa sala de aula, para que a sala tenha mesmo a inclusão e não a segregação dos meninos separados em outro lugar, ou a integração deles ali dentro da sala, mas separados de toda maneira, ou a exclusão geral. Então a gente precisa ficar muito atento, porque essa linha ela é muito fina. Quando você percebe o negócio está acontecendo de forma errada, porque a demanda da escola ela é muito rápida. Então a gente fica ali o tempo todo pensando e refletindo, e quando você vê, passou o tempo, passou a aula, você nem chegou perto do aluno, às vezes você saiu e não falou nem um bom dia para ele.